Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é o Explicador e hoje a gente vai começar uma jornada profunda e, eu preciso admitir, bastante desconfortável, mas que é absolutamente essencial para a gente entender a vida cristã. Nós vamos mergulhar na obra O Mal que Habita em Mim, do autor Chris Langdart. E olha, já vou avisando, este não é um daqueles livros de autoajuda com soluções fáceis, sabe? Ou com mensagens motivacionais superficiais. Muito pelo contrário. É um mergulho corajoso nas águas bem turvas de uma das questões mais insistentes e, francamente, angustiantes da nossa fé. O nosso grande objetivo aqui nessa análise vai ser realizar o que o próprio Langdart chama de um diagnóstico espiritual, ecoando, claro, grandes teólogos do passado. A gente vai dissecar, com base no que ele escreveu, a natureza, um método de operação e os efeitos devastadores do nosso inimigo mais íntimo, mais traiçoeiro, o pecado que continua morando em nós, mesmo depois da redenção. Então se preparem, porque o que vamos explorar aqui é fundamental não só para o nosso entendimento teológico, mas para a nossa caminhada diária, para a nossa vida real de fé. E aqui está, bem no coração de tudo. Essa é a pergunta que o Lundgart joga na mesa logo no prefácio. É uma pergunta que ecoa com mais ou menos força na consciência de todo cristão sincero ao longo da história. Ele mesmo confessa que essa questão o atormentou a vida inteira. Nos momentos de desânimo, ela trazia desespero, nos momentos de alegria, ela lançava uma sombra de dúvida. E percebam, essa não é uma questão teórica de seminário, ela é profundamente existencial, ela joga na nossa cara a tensão dolorosa que define a experiência cristã neste mundo. É a tensão entre quem nós somos em Cristo, nossa nova identidade, nossa posição como justos diante de Deus e a nossa experiência contínua, frustrante, de falhar, de ser fraco, de pecar. É aquele famoso paradoxo que Martinho Lutero formulou: Simo justus e peccator, ao mesmo tempo justo e pecador. E é exatamente por encarar essa realidade de uma forma tão honesta, tão sem rodeios, que o trabalho do Lundgart se torna tão importante e tão necessário para a gente hoje. Agora tem um ponto que é fundamental para a gente entender a contribuição do Lundgart. Ele, com uma humildade muito grande, não se apresenta como alguém que está inventando a roda, mas sim como um tradutor. A obra dele é, na essência, uma ponte. Uma ponte que liga a gente, no século XXI, a um dos tesouros mais profundos da teologia puritana lá do século XVII, os escritos de John Owen. Owen, que muitas vezes é chamado de o príncipe dos puritanos, foi um teólogo de um calibre gigantesco que escreveu páginas e páginas sobre a natureza do pecado que ainda vive no crente. Só que tem um problema. A escrita dele, típica daquela época, é densa, é complexa e para muita gente hoje é quase impossível de ler. O grande mérito do Lundgart foi exatamente este. Ele foi lá, garimpou esse ouro teológico nos livros do Owen, especialmente num livro chamado Sobre a Mortificação do Pecado, e apresentou tudo isso numa linguagem que a gente entende, usando analogia, exemplos e uma estrutura bem clara que torna toda essa sabedoria vital acessível para todos nós. Para a gente estruturar a nossa análise de um jeito lógico e que funcione, vamos adotar a metáfora central que o Lundgart pegou do Owen, a de um diagnóstico espiritual. Pensem na lógica de um médico, por exemplo. Um bom médico nunca, jamais, vai prescrever um tratamento sem antes fazer um diagnóstico preciso, completo da doença, certo? Um diagnóstico errado leva a um tratamento que não funciona ou, pior ainda, que faz mal. Na vida espiritual é a mesmíssima coisa. Muitos dos nossos esforços para lutar contra o pecado acabam em frustração porque a gente parte de um diagnóstico falho. A gente subestima a doença, não entende como ela age ou quais são os alvos dela. Por isso, nossa análise vai seguir as etapas de um diagnóstico completo. Primeiro, na seção 1, a gente vai definir o inimigo, entender a natureza dele. Depois, na seção 2, vamos analisar um método de operação, focando no primeiro campo de batalha, a nossa mente. Na seção 3, a gente vai ver como ele avança para tentar capturar o coração. E por fim, na seção 4, vamos examinar o efeito mais trágico e devastador que ele tem na vida do crente. Então, vamos lá. Vamos começar pela primeira e mais fundamental parte do nosso diagnóstico: a identificação precisa do inimigo. O que exatamente é esse mal que habita em mim? É crucial a gente entender desde o começo que não estamos falando de erros esporádicos, de um deslize aqui e outro ali, ou de simples fraquezas de caráter. O que Lundgart nos apresenta com base na teologia do apóstolo Paulo é um adversário muito, mas muito mais formidável. Um princípio ativo e poderoso que opera com a força de uma lei dentro da nossa própria natureza. Lá no capítulo 7 da Carta aos Romanos, o apóstolo Paulo usa uma série de expressões para descrever esse inimigo interno.
Ele fala sobre o pecado que habita em mim, esse corpo da morte e, de uma forma muito significativa, a lei do pecado. A escolha da palavra lei, nomos, em grego, não é por acaso. Paulo está usando essa palavra como uma metáfora para expressar a força, a consistência, a influência que o pecado ainda exerce sobre nós. Não é uma sugestão que vem de fora, uma tentação que passa. É um princípio operacional, uma força interna que nos empurra, nos pressiona a agir de acordo com o seu próprio caráter corrompido. Para ficar mais claro, pensem na lei da gravidade. Ela não pede permissão, não negocia, não tira férias, certo? Ela simplesmente atua de forma constante, universal, puxando tudo para o centro. A lei do pecado funciona de um jeito parecido na nossa natureza caída, exercendo uma pressão constante para nos afastar de Deus e da sua vontade. E aqui o Lundgaard nos apresenta um paradoxo que muitos cristãos sentem na pele, mas não conseguem explicar. Por que é que a luta contra o pecado parece ficar mais intensa depois da conversão? A resposta está nessa analogia brilhante do rio. Uma pessoa sem Cristo no seu estado natural é como alguém boiando num rio sendo levado passivamente pela correnteza. Ela pode até não perceber a força tremenda da água porque ela está se movendo na mesma direção e na mesma velocidade que a corrente. A vontade dela e a direção do rio do pecado estão em harmonia. Só que, no momento da conversão, o crente recebe uma nova natureza, um coração novo que deseja Deus, que busca a santidade. É como se, de repente, essa pessoa no rio se virasse e começasse a nadar com toda a força contra a correnteza. É só nesse momento de oposição que ela sente pela primeira vez a força real, implacável do rio. Portanto, olha que interessante. A consciência aguda da luta não é um sinal de que você está regredindo espiritualmente, mas é a prova mais clara de que uma nova vida começou a guerrear contra uma velha e poderosa força. Para a gente aprofundar um pouco mais a compreensão da dinâmica dessa luta, Lundgaard usa uma analogia memorável, inspirada num escritor chamado G.K. Chesterton, a do rinoceronte no restaurante. Imaginem a cena. Você está tranquilo num restaurante e, de repente, um rinoceronte enfurecido invade o lugar. Ninguém em sã consciência negaria que o bicho tem um poder imenso, certo? Ele pode virar mesas, quebrar cadeiras, aterrorizar todo mundo. Ele tem força bruta. No entanto, o dono do restaurante, embora seja fisicamente muito mais fraco, é o único que tem autoridade legítima naquele lugar. O rinoceronte é um invasor. Pois bem, o pecado que habita em nós é o rinoceronte. Lá na cruz de Cristo, ele perdeu sua autoridade sobre o crente, seu direito legal de nos governar e nos condenar. Porém, ele ainda retém um poder residual, uma força bruta capaz de nos intimidar e de causar um estrago enorme. A graça de Cristo em nós é o dono do restaurante. Ela tem autoridade soberana e legítima na nossa alma. A nossa luta diária, portanto, é a de escolher viver sob a autoridade do dono, mesmo quando o poder do rinoceronte tenta nos empurrar e nos assustar. E onde é que esse rinoceronte sem autoridade se esconde? Lundgaard nos dá outra imagem poderosa: o coração humano como uma casa mal assombrada. É um lugar vasto, cheio de corredores que a gente nunca explorou, passagens secretas, porões escuros, sótãos empoeirados. Como o profeta Jeremias já dizia, nosso coração é inescrutável e desesperadamente enganoso. Nem nós mesmos conhecemos todas as suas dobras, suas intenções ocultas. Ele é radicalmente inconsistente. Num domingo no culto, ele é capaz de um fervor quase angelical. Na segunda de manhã, uma apatia glacial. E como o próprio Jesus nos ensina em Mateus 15, é dessa fonte interior que brotam os piores males. O pecado residente não está só na superfície. Ele se entrincheira nas profundezas dessa casa mal assombrada, conhecendo todas as passagens secretas e esperando o momento de distração para nos dar o bote. Agora atenção, porque chegamos a um ponto crucial, talvez o mais radical do diagnóstico sobre a natureza desse inimigo. Em Romanos, capítulo 8, versículo 7, Paulo faz uma afirmação de uma precisão teológica impressionante. Ele não diz que a carne, ou a nossa natureza pecaminosa, é meramente inimiga de Deus. Ele diz que ela é a própria inimizade. A diferença é fundamental. Inimigos podem, em certas circunstâncias, se reconciliar. Nações em guerra podem assinar tratados de paz, mas você não pode fazer um acordo de paz com a própria hostilidade. Você não negocia com o ódio em si. O que isso significa? Significa que a carne, o pecado que mora em nós, nunca poderá ser reformado, reeducado, domesticado ou melhorado. Ele não pode ser cristianizado. A única estratégia bíblica para lidar com a inimizade é destruí-la, matá-la, dia após dia. É uma guerra de extermínio, não de contenção. Esse é o conceito puritano da mortificação do pecado. Então, vamos amarrar as pontas do que a gente diagnosticou até aqui sobre a identidade do nosso inimigo interior.
ele não é uma fraqueza boba ou um simples mau hábito. Ele é, em primeiro lugar, uma lei poderosa, um princípio ativo que opera com força constante na nossa natureza. Em segundo lugar, ele é um rinoceronte sem autoridade, um usurpador que perdeu o direito legal de nos governar, mas ainda tem um poder bruto e intimidador. Terceiro, ele se esconde numa casa mal assombrada, o nosso coração enganoso e inescrutável. E por fim, e de forma mais decisiva, ele nutre uma inimizade irreconciliável contra Deus, o que torna impossível qualquer tipo de trégua ou acordo de paz. Com essa identidade sombria, mas precisa, bem estabelecida, a gente pode agora avançar para entender o seu modo de operação. Muito bem, vamos agora para a segunda seção do nosso diagnóstico. Se a gente já sabe o que é o inimigo, a pergunta que vem agora é: como ele age? Qual é a sua estratégia principal de ataque? E o Lundgaard, seguindo Owen, é categórico nesse ponto. A principal arma do pecado é o engano, e seu primeiro alvo é sempre a mente. Pensem na mente como a sentinela da alma, a torre de vigia. Se a sentinela for neutralizada, seja por distração, por engano ou por sono, a fortaleza inteira da nossa alma fica vulnerável ao ataque. O apóstolo Tiago, lá no capítulo 1 de sua carta, nos oferece uma anatomia precisa, detalhada, do processo da tentação. A gente pode visualizar isso como uma escada, com 5 degraus, que a gente desce. O primeiro passo, ele diz, é quando somos arrastados para longe. A palavra grega original aqui evoca a imagem de algo sendo puxado para fora do seu curso. Essa é a ação sobre a mente, a sentinela, que é distraída dos seus deveres de vigilância. Uma vez que a mente está desatenta, as nossas afeições são atraídas e seduzidas pela isca do pecado. Com o coração já fisgado, a vontade é então persuadida a dar o seu consentimento, e o pecado é concebido no nosso interior. Da concepção vem o nascimento, que é o ato pecaminoso exterior, visível. E o resultado final desse processo, se não for interrompido pela graça, é a morte espiritual. Reparem na lógica fatal. Tudo começa com o ataque à mente. Como é que a mente pode se defender, então? Lundgaard nos apresenta o exemplo clássico de José no Egito para ilustrar o que ele chama de muro de defesa da mente. Ao ser assediado pela esposa de Potifar, a resposta de José lá em Gênesis 39 revela os dois lados que formam esse muro. De um lado, ele enxerga o pecado na sua verdadeira natureza, tamanha maldade. Ele não minimiza, não racionaliza, não chama de um pequeno deslize, ele vê a feiura, a baixeza, o poder destrutivo do pecado. Do outro lado do muro, ele enxerga o pecado na sua relação com Deus. E pecaria contra Deus? A preocupação principal dele não são as consequências horizontais, ser pego, perder o emprego, mas a ofensa vertical contra um Deus que é bom, fiel e gracioso. Uma mente bem guardada, portanto, é aquela que mantém sempre em vista ao mesmo tempo a extrema maldade do pecado e a infinita bondade de Deus. Aí vem a pergunta óbvia, né? A pergunta que nos aflige. Se esse muro de defesa é tão forte e eficaz, como é que a carne, o pecado que mora em nós, consegue vez após vez abrir brechas nele? Se a estratégia principal dela é o engano, quais são as táticas específicas que ela usa para minar as nossas defesas mentais, para nos distrair e nos arrastar para longe da verdade que nos protege? Lundgaard detalha várias táticas bem sutis. Uma das mais perigosas é pregar um meio evangelho. A carne isola a doutrina do perdão do seu propósito, que é a santidade. Ela sussurra no nosso ouvido: pode pecar, afinal a graça é abundante e o perdão já está garantido. É uma distorção diabólica da verdade. Outra tática é simplesmente encher a nossa mente com coisas do mundo, muitas delas legítimas e necessárias: trabalho, estudos, finanças, família. A carne usa essas coisas não para nos tornar responsáveis, mas para ocupar tanto espaço no nosso cenário mental que não sobra lugar para a gente meditar em Deus e na sua palavra. Ela também explora nossa fraqueza física, usando o cansaço, o estresse, a doença como a desculpa perfeita para negligenciar a oração, a leitura, a comunhão. E, por fim, ela promove o que se chama de a tirania do urgente, fazendo com que as tarefas imediatas e visíveis do dia a dia pareçam sempre mais importantes do que os deveres espirituais, cujos frutos são eternos. Resumindo esta sessão tão importante, a estratégia fundamental do pecado que habita em nós é o engano. Seu campo de batalha prioritário, seu primeiro alvo, é a mente, que deveria funcionar como a sentinela vigilante da nossa alma. A carne raramente ataca de frente com uma proposta abertamente má. Ela trabalha de forma sutil, como um agente infiltrado, para minar as defesas da mente, a nossa percepção da maldade do pecado e da bondade de Deus, explorando nossas fraquezas e distorcendo a verdade do Evangelho para abrir uma brecha. E é por essa brecha que a tentação avança para o próximo estágio do seu ataque.
Com a sentinela mental neutralizada, o inimigo avança para o interior da fortaleza. Nessa terceira sessão do nosso diagnóstico, a gente vai ver como o pecado, depois de enganar a mente, parte para a captura do coração. É um processo que envolve a sedução das nossas afeições e, finalmente, a obtenção do consentimento da nossa vontade. A batalha se aprofunda, saindo da cabeça e indo para as emoções e para as decisões. A gente volta para o texto de Tiago 1. Depois que a mente é arrastada para longe, o próximo passo no processo é ser atraído e seduzido. A palavra grega original, que é traduzida como seduzir, é deleazo. E isso é um termo técnico de pescaria. Significa, literalmente, ser capturado com uma isca. Essa imagem é de uma precisão espantosa para descrever como a carne age nas nossas afeições. Ela não nos força de maneira bruta. Ela nos atrai, nos encanta. Ela acena com uma isca que parece prometer prazer e satisfação. A carne, portanto, age como uma pescadora de homens, para usar uma expressão de Jesus em outro contexto. A isca que ela usa são os prazeres passageiros e enganosos do pecado. O anzol mortal e afiado, que está escondido habilmente dentro da isca, é a morte. E qual é a vara de pescar? A ferramenta que a carne usa para apresentar essa isca de forma tão colorida e atraente diante dos nossos olhos interiores? É a nossa imaginação. A carne pinta quadros vívidos na nossa mente, cria cenários, nos faz fantasiar sobre como seria bom ceder àquele desejo, como seria prazeroso, como aliviaria nossa dor ou resolveria nossos problemas. Ela nos faz ensaiar o pecado na imaginação até que a isca pareça tão bonita e irresistível que a gente se esquece completamente do anzol mortal que ela esconde. Esse verso do poeta Lord Byron captura com perfeição o momento final e trágico da sedução. A pessoa pode até resistir intelectualmente, pode até dizer a si mesma que não vai ceder, mas a mente já foi enganada, as afeições já foram fisgadas pela isca apresentada na imaginação e a vontade, enfraquecida, sitiada, acaba por se render. Esse é o momento da concepção do pecado de que fala Tiago. É o momento em que a vontade dá o seu consentimento ao desejo seduzido. E aqui, o Lundgaard nos oferece uma distinção crucial. O consentimento da vontade pode ter duas formas. Existe o consentimento ativo, que é a escolha deliberada, consciente, de cometer um ato pecaminoso. Mas, e talvez de forma mais comum e sutil, existe também o consentimento passivo. Isso acontece quando a gente negligencia, de forma voluntária, os meios de graça que Deus nos deu para lutar contra o pecado. Quando a gente deixa de orar, de meditar na palavra, de vigiar nosso coração, de buscar a comunhão dos irmãos. Nós estamos, na prática, consentindo com o avanço do pecado em nossas vidas. Usando as analogias que estão aí, o consentimento ativo é como beber um veneno. O consentimento passivo é como se recusar a tomar o antídoto para uma doença mortal que já está no nosso sistema. Ambos os caminhos levam à morte. Resumindo esta terceira etapa do ataque. Depois de abrir uma brecha nas defesas da mente, a estratégia da carne é usar a nossa imaginação para seduzir as afeições, apresentando os prazeres do pecado como uma isca atraente e irresistível. O ponto de virada, o momento em que a tentação se transforma em pecado dentro do nosso coração, acontece quando a vontade consente, seja ativamente escolhendo o mal que nos atrai, seja passivamente negligenciando o bem que nos fortalece. Chegamos agora à parte final e mais sombria do nosso diagnóstico. O efeito. Se essa é a natureza do inimigo e esse é o seu método de operação, qual é o resultado final? A consequência mais trágica do pecado não combatido na vida de um crente? Lundgaard argumenta que o efeito mais devastador não é a perda do testemunho ou as consequências terrenas, por mais graves que elas sejam, mas sim a sua capacidade de fazer com que o nosso amor mais fundamental por Cristo se esfrie. Para ilustrar a gravidade desse ponto, a gente precisa se fazer uma pergunta honesta e assustadora. Qual é o verdadeiro alcance do poder da carne? Será que ela afeta só os crentes novos e maturos ou aqueles que são cristãos só de nome? Ou seu poder residual é tão grande que ninguém, absolutamente ninguém, está a salvo das suas garras, não importa quão maduro, experiente ou perto de Deus alguém tenha andado por décadas? As Escrituras nos apresentam um estudo de caso sóbrio e aterrorizante, a queda de Davi. E não estamos falando de um crente qualquer. Este era o homem descrito como sendo o segundo coração de Deus, o autor de Salmos, alguém que viveu décadas de intimidade e fidelidade ao Senhor.
Mas em um momento de ócio, de descuido, um momento em que a sentinela da sua mente estava dormindo, ele permitiu que a cobiça entrasse pelos seus olhos e fizesse um ninho em seu coração. E observem a terrível e rápida escalada. O descuido levou ao adultério. O adultério, para ser encoberto, levou à mentira sistemática. A mentira levou ao engano e à manipulação. E o engano o levou ao fundo do poço moral, o assassinato a sangue frio de Urias, um dos seus soldados mais valentes e leais. Se o pecado residente pode fazer isso com Davi, ninguém jamais deve se sentir seguro ou imune. Quando Jesus, lá em Apocalipse, adverte a igreja de Éfeso sobre ter abandonado o primeiro amor, a que ele está se referindo exatamente? Lundgaard argumenta de forma muito convincente que não se trata apenas do entusiasmo inicial da conversão. O primeiro amor bíblico é um amor por Cristo que é constantemente alimentado e sustentado por duas realidades paralelas. Um senso profundo, avassalador da nossa própria pecaminosidade e da nossa total indignidade, e uma admiração igualmente profunda e maravilhada pela imensidão da graça e do perdão que a gente recebeu sem merecer em Cristo. É um amor que nasce da humildade, vive na gratidão e se expressa em adoração. E é precisamente este primeiro amor que o pecado não combatido ataca e corrói. O seu efeito final é devastador. Ao nos fazer minimizar nossa maldade, ele destrói nossa humildade. Ao nos tornar insensíveis à beleza da cruz, ele apaga nossa gratidão. Ele tem o poder de derrubar os santos mais experientes, como Davi, e nos afastar daquele amor humilde, grato e maravilhado que é o próprio centro do nosso relacionamento com Cristo. Portanto, a questão crucial é que a complacência com o pecado não é um problema secundário, ela ataca o próprio coração da nossa fé. E assim, a gente chega ao final da nossa análise diagnóstica, baseada na primeira parte da obra de Chris Lundgaard. Nós percorremos um caminho difícil, olhando para as profundezas sombrias do nosso próprio coração e para a natureza implacável do inimigo que a gente carrega dentro de nós. Não é um quadro agradável, eu sei, mas é um quadro realista e biblicamente fundamentado. O diagnóstico está completo. Usando as ferramentas de Lundgaard e de Owen, nós identificamos a natureza do inimigo como uma lei poderosa e uma inimizade irreconciliável. Nós entendemos seu método de operação, que é o engano, visando primeiro a mente para depois seduzir o coração. E nós vemos seu efeito trágico e final, que é nos afastar do nosso primeiro amor por Cristo, o centro da nossa vida. Este pode parecer um quadro sombrio, talvez até desanimador. No entanto, assim como em qualquer diagnóstico médico sério, reconhecer a verdadeira gravidade da doença é o primeiro e mais indispensável passo para a gente abandonar os remédios falsos e buscar a cura verdadeira e eficaz. E isso nos leva, inevitavelmente, à pergunta final e mais importante de todas. O diagnóstico está sobre a mesa. A doença foi identificada em toda a sua complexidade, seu poder, sua gravidade. A pergunta que agora clama por uma resposta e que a segunda metade do livro de Lundgaard se dedica a responder é: qual é o tratamento? Diante de um inimigo tão poderoso que opera de dentro de nós, como é que a gente luta? Como podemos, pelo poder do Espírito, matar o pecado para que ele não nos mate? A busca por essa resposta é o caminho da santificação, uma jornada que exige diligência, dependência e, acima de tudo, um foco renovado na pessoa e na obra de Jesus Cristo, o único que pode nos dar a vitória.